E decidimos falar um pouco sobre essa questão da crise hídrica, como que ela surgiu em um país onde a gente tem uma das maiores fontes, né, de água, um dos maiores reservatórios de água do mundo tá no Brasil. E mesmo assim a gente teve crises hídricas em alguns lugares do Brasil, ali em 2017, 2018, e temos perspectivas de que ela aumente e que vai ser muito mais grave do que foi nos últimos anos. Então a gente decidiu falar sobre isso para trazer a consciência a quem ainda não entende muito desse assunto. E a gente, na verdade, começa a enxergar como moradores da cidade essas crises quando elas chegam até nós. Então, quando falta água na torneira, quando a gente tem um apagão, que é também uma consequência da falta da água, né? Nós que temos um sistema de energia principalmente dependente do recurso hídrico, né? Porque nós temos a maior parte da energia fornecida por meio de hidrelétricas. Então, quando começa a bater os problemas na porta da nossa casa, é que a gente vai começar a entender. Se você for em qualquer rio daqui do estado de Goiás ou rio do Brasil, você vai ver que a gente está atualmente com um nível muito baixo de água. E isso vai chegar uma hora na nossa casa, na nossa torneira. Né? O Cerrado, a gente diz que ele é o berço das águas, né? É um dos berços das águas no Brasil. Então, ele é que abastece todos aqueles rios e os lençóis freáticos que vão ali para o sul e sudeste do Brasil. Um guarda-chuva que vai distribuindo as águas. Como a gente está localizado numa elevação maior e tem muita abundância de nascentes, né, ele faz essa distribuição, na verdade, para o país inteiro. Então, no Cerrado, especificadamente, as árvores, elas auxiliam muito nesse ciclo de recarga dos lençóis freáticos, dos aquíferos e dos rios. Então, a vazão e o volume da água dos rios diminuíram porque a gente está destruindo, matando, devastando um dos instrumentos principais eu vou chamar de engrenagem, né, dessa fábrica de água. Então, se a gente for imaginar uma fábrica de água, a árvore ela é uma peça fundamental para esse motor funcionar. Sem a árvore, ela é a ponte, sem a árvore a água ela escorre, quando ela escorre ela leva areia, terra e outros tipos de sedimento para o rio, assoreando o rio. Então há muitos fatores negativos como consequência do desmatamento. Né? E a gente vê isso na cidade, através da nossa conta de água, nossa conta de luz, perdão. A conta de luz teve um reajuste, aumentou por quê? A vazão das hidrelétricas abaixou, abaixando a vazão das hidrelétricas diminui a quantidade de energia disponível e a demanda está aumentando, porque a população brasileira está aumentando. E aí encarece, né, aquela lei da demanda e oferta. Então tem muito mais gente querendo energia do que a gente tem de disponível. E como a Ivana falou, a maior parte da energia que a gente utiliza no Brasil é de hidrelétricas. Então sem água, gente, sem árvore, não há água e não há energia. Exatamente. Não é? Isso muito aí. Doido isso, né? Isso aí. E hoje a gente já sabe, através de estudos, que 70% da água do Brasil ela é utilizada na agropecuária, por meio de irrigação, dessedentação de animais. Então, toda essa quantidade de água ela vai para apenas esse setor, que é o mesmo setor que está fazendo esse desmatamento por muitas vezes ilegal. A gente ainda tem uma legislação muito boa com relação à proteção dessas árvores, mas infelizmente a gente está assistindo ao vivo agora o desmonte das instituições que fazem a fiscalização para ver se essa lei está sendo cumprida. E aqui eu estou falando especificamente do ICMBio, né? E é o Instituto Chico Mendes responsável por essa fiscalização, que a gente viu que o Salles lá, falei mesmo, fez cortes imensos e que está realmente retirando essas pessoas que têm esse trabalho tão importante de proteger essas terras. Existe uma falta de planejamento dos objetivos do que realmente está sendo feito no país. Ok, o que está sendo priorizado no momento é
a devastação, o desmatamento, as queimadas ilegais, para que, de fato, o agro se estabeleça cada vez mais no nosso país e o país fique cada vez mais voltado para este fim. O que não está sendo pensado, essas próprias pessoas que estão fomentando o agro, que estão trabalhando nesse ramo, elas vão precisar da água, que é fundamentalmente dependente da existência de árvores e de ecossistemas que vão garantir a manutenção desse recurso dentro do nosso rio, dentro do subsolo. Então, as ações elas estão sendo totalmente incoerentes até dentro dessa própria bolha de pensamento e de fomento que eles criaram, porque eles estão destruindo um recurso que eles vão precisar. Se você for em zona rural, o que tem de agricultor que está furando o poço para poder irrigar, ou que está optando até por outras formas de tecnologia que use menos água, porque realmente está faltando o recurso. E se isso falta, não tem no rio, não tem mais em água subterrânea, é desespero total, né? Basicamente é a falta de consciência de como funciona o sistema hidrológico, de como funciona o ciclo de todos os recursos da Terra, né? Uhum. Então eu acho que ainda há uma ignorância de que os recursos são infinitos. Existem pessoas dentro do agro que já inclusive estão conscientizadas. Você vê, por exemplo, pessoas dentro do Ministério da Agricultura que criticam duramente o que o ex-ministro do Meio Ambiente fez, e esse projeto inconsequente é um imediatismo misturado com lucro pelo lucro e até com sistemas de corrupção mesmo. Quem tem dinheiro busca água onde for. Agora a gente sente muito isso, principalmente nas periferias, nas favelas, nas zonas rurais, onde a pessoa não tem condições de furar um poço para ela. Então sempre a pessoa que vai pagar mais ainda esse prejuízo, essa conta, vão ser as pessoas mais vulneráveis. Enquanto os grandes donos de empresa que têm recurso, que tem dinheiro mesmo, grana para poder trazer água de longe, furar poços assim profundos demais. Tem a questão, né, que vai chegar a um ponto, já chegou nesse ponto, que independentemente da quantidade de poder, de dinheiro e etc. que uma pessoa tenha, simplesmente não haverá recurso. Sim. Simplesmente não vai haverá. Chegar aí. Estamos chegando nesse nível. Estamos chegando. É porque, gente, a abelhinha, que ela é nossa mascote. No próprio Fórum Econômico Mundial foi tratado esse tipo de assunto, né? Que a questão do meio ambiente foi um dos temas mais tratados, e grandes líderes do mundo discutindo essa necessidade de reavaliar a forma como a gente cultiva, a forma como a gente trabalha e a forma como a gente lida com os recursos, né? E realmente foi falado dessa questão de compreender como funcionam os ciclos naturais e de como respeitar o tempo desses ciclos também, né? Então, por exemplo, a legislação que fala qual que é a quantidade de água que um agricultor pode tirar para poder plantar numa área específica. Porque se ele tirar mais água do que aquele recurso hídrico suporta, ele começa a matar aquele sistema, né? Então falta um pouco dessa coerência no meio político, né? E a gente reza para que isso comece a mudar. E outra coisa muito curiosa é que o Brasil, ele tem 12% da reserva de água doce superficial do mundo. 12% num país só. E a gente ainda enfrenta um problema de crise hídrica. É um indicador de que a gente está indo num caminho errado. Vamos voltar, vamos pensar novamente o que está sendo feito. Reverter, principalmente, tudo que a gente perdeu aqui nesses últimos 3 anos. Estabelecer legislações que foram perdidas, restabelecer fiscalização séria com relação a isso. E punir severamente as pessoas que não estão de acordo com a lei da preservação ambiental. Nós precisamos de pessoas fiscalizando e advertindo e aplicando essas sanções. E
as pessoas, mesmo dentro da cidade, elas têm um poder de pressão também sobre esse quadro político e de legislação. Então, se você se conscientiza e se você fala, e se você se coloca a sua opinião, seja na sua rede social, seja compartilhando com pessoas dentro de casa, fomentando essa discussão, é muitíssimo importante para que todo mundo tenha consciência que existe sim formas da gente reverter essa situação e trabalhar para um equilíbrio desse ecossistema que tenha condição de sustentar pelo menos a população que a gente tem hoje, porque anualmente a população mundial ela cresce 75 milhões. Nós somos os seres na Terra que mais devastam e ao mesmo tempo que mais crescem, e isso causa um estresse imenso no sistema hídrico, em todos os ciclos hídricos. E ainda desmata, e ainda assoreia rio, e ainda tem a questão da mudança climática, que a gente ainda não falou, mas o aquecimento global ele é muito expressivo nessa questão. O clima, ele mudou, né? Os climas das regiões mudaram e houve esse aquecimento global. Então isso quer dizer, a gente tem cada vez menos água presa ao solo de forma que a gente possa utilizar essa água. E essas massas, essas correntes de massas de ar, né? Elas vão levando essa umidade, a umidade ela é carregada. Então, você tem lugares que tem enchentes, enfim, a gente viu imagens muito chocantes da China, da Alemanha, coisas que a gente nunca tinha visto antes. E hoje a gente vê ao mesmo tempo um cenário de crise hídrica, climática no Brasil, em outros países que também leva a uma saída de pessoas dessa região, então gera também um aumento muito grande de imigrantes e de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então o estresse climático com certeza ele também está entrando nessa conta do que está levando a gente a esse cenário, né? Os rios que abastecem as cidades costuma ter o que a gente chama de conflito de uso do solo. Então às vezes a nascente é de um município que vai abastecer o outro. E aí tem essa questão da não proteção das nascentes dos rios que abastecem as cidades. Então, em Goiânia a gente teve uma crise em 2017, 2018, a gente teve a questão da Cantareira lá em São Paulo, e isso ocorre devido a essa pressão humana sobre esses rios que abastecem as cidades, né? Então, uma das soluções é, claro, manter preservado essas áreas de mata ciliar desses rios, que são os rios fundamentais, imprescindíveis para o abastecimento, principalmente nas cidades, e tomar de olho e cuidado de todo o recurso desses rios, que da nascente até o abastecimento, né? Então, o que a gente repara é o que a gente falou mais cedo, que esses rios passam por áreas privadas, onde há pasto, onde há plantação, e não há essa consciência da necessidade de preservação desse rio para abastecimento da comunidade ao lado, da cidade ao lado. Então, uma das coisas que falta não é só essas ações, mas a falta dessas ações é a falta de visão comunitária. Então, novamente falando do egoísmo, nós humanos somos muito egoístas e o nosso egoísmo está levando a gente a todas essas crises. A gente vive num sistema cíclico, a Terra é cíclica, então por mais que a Terra seja sua, né, você tenha comprado essa terra, a água que passa pela sua terra, ela está só passando. Então a água ela tem o próprio ciclo dela e para o sistema natural não existe delimitações geográficas. Então a gente precisa descolonizar a nossa mente em relação a isso e principalmente pensar de maneira sistêmica, ou seja, pensar como um todo, pensar em comunidade. Então todas as ações que eu tenho vão gerar consequências para mim e para a comunidade. E é isso. Dá tchau, Florinha. Tchau, gente. Ela tá aqui representando as plantas. Amiga, como será que ficou, hein?